Olá, meu nome é Fernando Giannini. É um prazer estar participando do congresso com vocês. Eu gostaria de agradecer muito o convite do professor Laércio. Bom, eu tenho uma tarefa um tanto quanto complicada, que é contar para vocês em 9 minutos, 10 no máximo, o que é educação à distância, os objetos de aprendizagem, as tecnologias, as ferramentas, e que isso tem mudado. Vamos lá. Bom, primeiramente, como é que eu cheguei na educação à distância? Como é que foi como é que eu entrei nesse mercado, né? Bom, primeiro que no início da minha atividade escolar, digamos assim, eu sempre fui o estudante que não queria estudar, segundo os meus professores. E depois, na faculdade, eu sempre fui aquele aluno da turma do fundão. E o que aconteceu, né? Nesse processo todo, né, eu passei por algumas universidades, eu fui entender que aquilo não fazia sentido para mim, né? Eu não estava entendendo. E numa das conversas com que eu tive numa das universidades que eu encontrei, a gente conversou muito sobre educação, sobre as novas tecnologias e aí foi proposto um desafio, ir para Muzambinho e construir um sistema de educação online, objetos digitais, para uma universidade, né? E eu topei o desafio, né? Fui para Muzambinho, morar lá, passei lá 4 anos. E o mais difícil não foi desenvolver o sistema, foi morar numa cidade com 15 mil habitantes, por incrível que pareça. E, bom, o que eu encontrei quando eu cheguei? Né? Quer dizer, como é que foi essa conversa? Então é assim, cheguei lá, tinha uma equipe, eu e mais um, Osmar Magalhães, e um futurista, né? O William Pérez Lemos, que eu tenho um profundo agradecimento, e que sem ele com certeza aquilo não teria acontecido. E o professor Laércio, que nos ajudou a unir, né? Um encontro. Em 2001, a gente tinha muito pouco recurso tecnológico, né, em Muzambinho. E além do pouco recurso, também tinha uma forte resistência dos professores. E na minha cabeça eu fiquei me perguntando, eu falei, bom, como é que eu posso ajudar, né, a vida do professor, que já é difícil? Né? Quer dizer, tem que corrigir prova, tem que se manter atualizado, tem que fazer uma série de coisas que no dia a dia não dá tempo, né? As pessoas acham que é só dar aula, e não é só dar aula, né? Quer dizer, então assim, eu precisava facilitar a vida do professor de alguma forma e facilitar a vida do estudante de alguma maneira, né? Quer dizer, que aquela aprendizagem ocorresse de uma forma mais interativa, participativa em alguns casos. Então, assim, olhando conceitualmente a sala de aula, como é que ela funciona, né? Você tem um falando para 50, né? E 50 tendo que ouvir da mesma forma. Sabendo que todos os seres humanos têm estilos de aprendizagem diferentes, a primeira coisa a ser feita foi implantar um sistema um teste que o Howard Gardner aplicou há muito tempo atrás, chamado de múltiplas inteligências, que hoje até antigamente eram 9, hoje já são mais, para detectar que tipo de aprendizagem aquele estudante tinha. De acordo com o tipo de aprendizagem, a gente determinava um tipo de conteúdo, né? Audiovisual, ou só texto, ou sinestésico, enfim, ou seja, já estava personalizando para aquele estudante. Isso fazia o quê? Né? Qual era o resultado disso? Ele tinha um conteúdo personalizado para ele, e em sala de aula era muito mais fácil, porque o professor já sabia que aquele estudante já tinha aprendido, já tinha entendido determinado assunto, ele já sabia como se comunicar com ele, então isso fazia toda a diferença. E no segundo momento, nós tínhamos que desenvolver os objetos de aprendizagem. E como é que era feito isso? Então a gente tinha uma professora, né, chamada Andréa de Souza, que nos ajudou demais, que tinha uma disposição para ajudar no projeto, e ela dava uma disciplina de crescimento físico e desenvolvimento motor na época. E aí numa das conversas a gente perguntou para ela, falou, bom, mas o que ele tem que realmente aprender da sua disciplina, né? O que é o ponto principal? Ela, você já ouviu falar do Galahu? Ok, já ouviu falar do Galahu, e então, bom, o que a gente tem que fazer, né? Aí ela mostrou o que a gente tinha que o estudante tinha que entender, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que ela me mostrou no dia, né? Então ela mostrou para mim essas imagens, né? A criança saltando, que isso está tudo no livro, né? Isso foi feito em 2002, tá?
E aí tinha que entender isso aqui. Bom, então como é que a gente faz isso aqui ficar interativo, ficar de forma compreensível? É lógico que aqui está só a imagem, mas tinha os textos e tal que fazem parte do livro. E aí numa dessas a gente, conversando com ela, tinha uma conclusão de que podia ser feito de forma diferente. E a forma diferente eu vou mostrar para vocês aqui. O que nós pensamos em fazer foi demonstrar os estágios. Então você tem estágio inicial, estágio elementar, estágio maduro. E aí, como é que a gente demonstra isso no vídeo, né? Então, quer dizer, você vai lá, clica aqui, demonstra o salto. Então, o estágio elementar, né? Quais são eles? Então, a inclinação do tronco para frente, flexão do joelho, quer dizer, há de concordar que é muito mais visual, né, do que está na imagem aqui. Né? Depois você vai passar para o elementar. E depois você vai passar para o outro estágio, que é o inicial. Bom, enfim, isso aqui é só uma demonstração do que era possível fazer na época. Isso foi feito em 2001. Né? Bom, como esses objetos tinham outros. Mas uma coisa sempre me chamou muito a atenção, que foi o descompasso entre os conteúdos. Então, o que acontecia? Você tem uma aula de fisiologia que não está ligada com a aula de crescimento motor. E você tem uma aula de handball que também não está ligada. Então, quer dizer, é tudo muito compartimentado. Né? É como se você tivesse uma aula das 7 da manhã às 8 de handball, uma aula das 8 às 9 de, sei lá, fisiologia do exercício e uma aula das 11 ao meio-dia de ritmo e movimento. E aí chega no final do seu dia, né, você precisa fazer um vínculo entre todas elas, porque todas estão ligadas, mas esse vínculo não acontece. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas isso não está, né? Mesmo criando os objetos, isso não está tão ligado. Bom, 4 anos mais tarde, eu fui trabalhar para a Forte, na Forte Editora, num braço dela que chama-se Instituto Forte Educação. E, bom, 4 anos depois mudaram-se as tecnologias, as possibilidades de desenvolvimento são muito maiores, e a Forte tinha uma estrutura muito maior, como tem até hoje. Então, assim, a gente tinha estúdio de gravação, ou tem até hoje, um suporte tecnológico muito maior, equipe de desenvolvimento, tinham outros recursos que Muzambinho não tinha. E o que aconteceu? Né? Nós criamos outros tipos de objetos, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas mesmo assim, a gente ainda, os professores com muito menos resistência à educação online, à aprendizagem online, né, o flexível, mas continuava a ter o descompasso dos conteúdos. Mas os objetos tinham outras características. Né? Eu vou mostrar para vocês um aqui, que eu gosto muito, que é o estrutura muscular, que vocês estão vendo aqui. Né? Um professor, quanto tempo demora para desenhar na lousa? Né? Essa imagem. Então, assim, se a gente observar, quer dizer, tem todos os detalhes de cada um deles, né? Até chegar na actina miosina. Isso é um objeto digital. Isso aqui, segundo o professor, demora 3 a 4 meses explicando em sala de aula. Não sei se isso é verdadeiro ou não, mas a qualidade da imagem, se vocês compararem esse com o Muzambinho, não tem nem comparação. Mas de o objeto fica muito mais didático, muito mais pedagógico. Mas a questão é, o vínculo entre os conteúdos ainda estava faltando. Né? Ainda os conteúdos estão em descompasso. Então esse aqui é um exemplo de uma animação 3D. Né? Nós criamos jogos também. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente fez um simulador de contratação aqui, né? Que era isso aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui um quadro de funcionários. A ideia isso aqui fazia parte de um curso. E a ideia inicial era dizer o seguinte: bom, isso aqui é um quadro de uma academia de funcionários. Eu preciso contratar um gerente administrativo, que eu não tenho. Então eu clico no gerente e ele me dá lá a vaga, o que ele tem que fazer, né? Ele se reporta a quem, as habilidades que ele tem que ter, as competências, e aí eu vou aos candidatos. E aí aqui eu tenho 3 candidatos, eu vou para o currículo,
e lá eu tenho o currículo de cada um deles. Ana Maria, os objetivos, experiência profissional, isso tudo foi criado, né? E eu posso entrevistar, contratar ou retornar. Quando eu dou a entrevista, a gente tem lá as perguntas. Eu escrevo um sucesso profissional, quais são suas metas de carreira. De acordo, eu faço a pergunta, ela me responde. Coordenei um projeto que trouxe 48 alunos, aumentando o faturamento da academia em 34% em 2 meses. Pois é, parece que ela é boa, né? Eu encerro a entrevista e contrato. O que acontece? Ela vai aparecer aqui no final, depois de contratar todos os funcionários, ele me dá um score, um relatório das contratações que eu fiz, se estavam boas, se são negativas, se são positivas. Né? Mas ainda, mesmo assim, os conteúdos não conversavam a grade de disciplinas. E aí o que aconteceu? 7 anos depois, eu decidi fazer o Mande Bem no Enem, que eu vou contar um pouco para vocês o que é. O Mande Bem no Enem, ele é um curso preparatório para o Enem, o próprio nome já diz. Mas o projeto iniciou em 2009 e a gente tinha 5 premissas básicas para fazer o projeto, né, o curso online. Então, assim, a primeira premissa era o curso tinha que ser transdisciplinar. Né? Eu falei muito aqui do descompasso dos conteúdos. Então, no Mande Bem ele tinha que ser diferente, os conteúdos tinham que estar interligados. Né? A segunda premissa são as videoaulas. Então, o que acontece? Pensando num público de 17 anos, né, 16 anos, é muito ágil, né, muito rápido. Então, tem que ser muito relevante e tem que ser muito rápido. Então, tem que demorar 10 minutos no máximo e tem que ter um dinamismo entre o professor e o ator. O ator qual que a gente contratou para fazer a videoaula ser dinâmica, né, ser didática, ser pedagógica. Então, a terceira premissa básica era a questão da usabilidade. Então, ele tinha que chegar em apenas um clique em uma aula. Né? E aí, nessa aula, nessa página de aula que vocês estão vendo aqui do lado, tem todas as ferramentas que o curso oferece. Eu tenho que chegar em qualquer área do site em apenas um clique, para poder facilitar. A quarta premissa era ter todos os objetos digitais de aprendizagem, né, que nós sabemos hoje que o desenvolvimento custa caro, que não é tão fácil de desenvolver, e tinha que trabalhar com os recursos abertos. Então, nós temos pelo Brasil afora uma série de repositórios, né, e que disponibilizam objetos, recursos digitais abertos. A gente pode pegar e usar no nosso site. Né, cita a referência e pode utilizar. Então, nós fizemos uma pesquisa para adaptar esses objetos dentro do nosso site, do nosso curso. E a outra premissa era a gratuidade. Então, na questão da transdisciplinaridade, o que a gente fez? A gente dividiu por as grandes áreas e cada bolinha pequenininha dessa é uma aula. Então, essa aula, podemos pegar a aula de genética, por exemplo, ela está ligada com probabilidade estatística. Então, qualquer uma das duas, se eu assistir essa aula na área de números, com certeza eu estou aprendendo genética. E se eu assistir na aula de genética, eu estou aprendendo probabilidade estatística. Né? E como essa, tem outros exemplos, estão todos no site. Então, isso era uma premissa, tinha que ter. Não dava para não ser assim. As videoaulas, eu não vou mostrar porque demora muito tempo, mas tem o dinamismo entre o Arthur e o professor o tempo todo, tem essa troca. Né? Bom, a questão de usabilidade, dá para a gente ter uma ideia olhando a página principal do sistema. Né? E como é que ela está dividida? Está dividida em 5 áreas, as grandes áreas, natureza, números, cultura, comunicação e letras. E dentro de cada uma delas, a gente tem a página de cada uma das aulas, né? Que é essa que está aqui. Nessa página, que é a aula de ciclos e natureza, o que o estudante tem como recursos de tecnologia, recursos de aprendizagem? Né? Vai ter lá uma videoaula que está durando 14 minutos e 25 segundos. A descrição da aula inclui as metas de aprendizagem, quer dizer, o que ele tem que saber assistindo essa aula, terminando de fazer essa aula. Um pouco mais para baixo, vocês podem ver aqui, tem o Tira Dúvidas, que são as perguntas mais frequentes dessa aula, e um glossário. E aqui ele pode ver todas as dúvidas referentes a essa aula e enviar uma dúvida para o nosso professor. Então, se ele está com dúvida, ele escreve e a gente vai responder para ele. Os materiais complementares, que são os objetos digitais abertos, recursos que nós utilizamos de outros sites, de outros repositórios, você tem aqui embaixo. Então, aqui essa aula possui 3 vídeos e 2 jogos. E aqui embaixo tem o teste dos conhecimentos, que é um quiz que nós utilizamos, que é muito similar ao que ele vai fazer no vestibular. E aqui embaixo você tem as palavras-chave mais procuradas no sistema, o que os estudantes mais procuraram. Isso aqui é uma página de aula. Eu gostaria de mostrar o resultado do Mande Bem no Enem nesse último ano. Então, o Mande Bem hoje ele possui mais de 60 mil estudantes cadastrados.
estudando gratuitamente. E aqui nesse gráfico demonstra que os estudantes falaram das nossas videoaulas, depois percentual de pessoas que aprenderam com o Mande Bem no Enem. Ora, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, a paciência. Acabei de ver que o meu tempo estourou em 6 minutos. A parte boa de não estar presencial é que vocês podem dar pausa no vídeo a hora que vocês quiserem. Obrigado, professor Laércio. E precisando, estou por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.